Contribuições da disciplina Estudos de Letramento oferecida no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unicinos para a formação de professores. Olá, professores, professoras e demais interessados em saber um pouco mais sobre letramento na escola e em outros espaços sociais. Estamos aqui com o primeiro podcast do Pão com Linguística e eu sou a Jéssica, ou Gé Lewandowski, como preferirem, aluna do mestrado em Linguística Aplicada da Unicinos e professora de língua portuguesa da Escola SESI de São Leopoldo. Hoje eu quero discutir com vocês sobre um tema muito presente nas minhas aulas, pensando tanto como professora como aluna. Vale lembrar que esse desafio foi lançado pela professora Doroteia Cash, que nos provocou a pensar nessa disciplina sobre o verdadeiro significado desse conceito e sobre como está presente dentro e também fora da escola. Vamos lá? Para começar, vamos nos lançar ao desafio de pensar o que é letramento. Ao contrário do que muitos podem pensar, esse é um conceito bem complexo, que não se resume em saber ler e escrever. Letramento nos faz pensar, sobretudo, em para que usamos a língua no mundo. Como ser e estar no mundo através da linguagem. Será que paramos para pensar nas escolhas linguísticas que nós fazemos a todo tempo? É para isso que o letramento nos desperta. Falando um pouco da história, inclusive, o letramento é um conceito que tem se ressignificado com o passar do tempo. Por exemplo, antigamente se pensava realmente que ser letrado era sinônimo de saber ler e escrever, e hoje nós vemos que é bem mais que isso. Inclusive que essas são habilidades não necessariamente pressupostas ao letramento. Será que já paramos alguma vez para refletir, por exemplo, sobre como as pessoas não alfabetizadas agem no mundo, afinal? Como elas se inserem nessas práticas sociais em que a língua está presente? E lembrando que nos referimos especialmente às práticas sociais em que precisamos da língua para conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, em tempos que estamos vivendo intensamente a era digital, a linguagem não verbal está mais presente do que nunca. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma videochamada, posso pedir uma comida, podemos chamar um Uber e fazer 1 milhão de outras coisas só usando o telefone. Em alguns casos, isso é possível até mesmo sem saber ler e escrever, ou sabendo minimamente. Por isso, é que nós entendemos que uma pessoa pode sim ser letrada e não alfabetizada, vocês entendem? Você deve estar pensando que esse é um assunto que dá muito pano para manga. E dá mesmo. Por isso, vamos parar por aqui, porque esses são só alguns pontos principais que devemos considerar e ter claro para poder focar em outro ponto um pouco mais específico, que é o que nós vamos fazer agora. Você sabia que há diversos espaços também, como a casa, a escola, o trabalho, a igreja e muitos outros em que podemos desenvolver esses diferentes letramentos? Diferentemente do que muito se pensava ou ainda se pensa, não é só na escola não. Mas hoje nós vamos focar nesse espaço, até porque é um espaço em que eu tenho maior identificação e é no qual eu tenho uma atuação bastante considerável hoje. Como eu venho trabalhando por área de conhecimento e não somente por um componente curricular, uma disciplina como a língua portuguesa, então eu convidei também para participar desse podcast alguns colegas de área. Então, vou pedir para que cada um fale seu nome e disciplina que trabalha, para depois a gente focalizar em 2 questões bem específicas sobre esse tema. Bom, eu sou o Rafael, sou colega de língua portuguesa da Jéssica, que está fazendo este podcast. Eu sou o Augusto Schneider, sou professor de música e faço parte do time de linguagens aí da Escola SESI. Oi, eu sou o Lorenzo, sou professor de teatro e tenho o prazer de ser dessa equipe maravilhosa. Oi, meu nome é Gustavo, sou professor de inglês e também faço parte dessa equipe excelente. Guris, pensando que viemos no que a gente vem desenvolvendo com os alunos em relação ao olhar crítico sobre a própria imagem que eles têm e a imagem das outras pessoas nas redes sociais, e como a gente poderia continuar desenvolvendo esse trabalho, essas reflexões, por meio de um gênero que não trabalhamos ainda com os alunos, eu queria perguntar para vocês, então, pensando numa possível sugestão, né, para uma próxima atividade, um próximo planejamento, como que vocês veem, como que vocês pensam as HQs, como que vocês entendem que as HQs podem contribuir para a gente refletir sobre identidade na escola.
voltando de novo a essa reflexão de identidade e relações sociais. E queria começar perguntando então para o Guga, como que tu vê isso, Guga? E pensando bem no nosso trabalho em sala de aula atual, na modalidade de aulas remotas. Poderia começar contando um pouco para nós a tua perspectiva? Então, o bacana dos quadrinhos é que ele é um gênero muito familiar, mas ao mesmo tempo ele é muito pouco explorado. Nós assistimos os filmes, nós assistimos as adaptações, mas ele é muito pouco lido no Brasil. E ele é um gênero com muito potencial para ser trabalhado em sala de aula. Há uma grande luta de vários quadrinistas para que os quadrinhos sejam considerados a nona arte. A arte como o Will Eisner, um grande quadrinista americano, fala, é a arte sequencial, né? E justamente por ele ter essas características tão específicas, justamente tem esse potencial a ser trabalhado, né? Porque não é só a palavra, tem a cor, tem a imagem, até quando não tem cor, um quadrinho em preto e branco, ele tem rachuras, ele tem sombras, então há muita coisa para ser trabalhada ali. Então, e agora, né, que a gente está nesse momento de pandemia, de trabalho à distância, por exemplo, no inglês, é um ótimo jeito de eu trabalhar a questão de interpretação de texto com eles, justamente porque a imagem permite eles uma interpretação que às vezes na palavra eles não atingiram ainda em língua inglesa. A imagem auxilia eles na leitura. Então tem vários tipos de letramento ali disponíveis para a gente trabalhar com os alunos nesse gênero. Eu destaco, assim como o Guga está falando em relação à imagem, de que o fator visual que o quadrinho elabora, né, a possibilidade de eu contar uma história com imagens, ela contribui para que a gente consiga tanto entender a visualidade de culturas diferentes da nossa, como também a gente conseguir criar uma visualidade que compreenda nossas identidades e as nossas influências culturais. Eu acho isso muito potente no quadrinho, e como o Guga falou também da questão de ser uma arte sequencial, quando a gente vai trabalhar com teatro, que é a minha área de conhecimento, a gente parte muito da ideia de construir imagens com o corpo. Então o quadrinho, de certa forma, ele é um pré-cênico, né? A gente pode pensar nessa possibilidade, assim. Nós temos que escolher os enquadramentos que a gente quer colocar ali, né? Isso é bacana quando a gente pensa nessa perspectiva de trabalhar a identidade com eles, né? Como eles escolhem fazer esses enquadramentos. Quando eles estão produzindo uma história em quadrinhos, esses enquadramentos que eles escolhem, por exemplo, eles estão representando algo da vida deles, como é que eles vão fazer essa sequência narrativa, fazendo essas escolhas, né? E quais elementos eles escolhem para representar também, né? Se no momento de tristeza eles vão apresentar um personagem de longe, um personagem de perto, um olho escorrendo, um objeto caindo. Isso também representa muito da identidade de cada um, né? E da individualidade de cada um. E não deixa de ser um processo de autorreflexão, né? Porque todas essas escolhas que a gente pode fazer para se representar dentro dos quadrinhos, automaticamente eu tô pensando como eu me vejo e como eu quero que as pessoas me veem, né? Que é exatamente o que a gente vem trabalhando também em relação a selfies, né? Fazendo um link com o que tu disse, Jéssica, a questão da a gente estar trabalhando a identidade e a selfie. Eu me lembro da minha infância, eu tinha gibis e quadrinhos, assim, para mim aquilo foi a minha primeira introdução à leitura, sabe? E eu sonhava em ser aqueles personagens ali por causa de toda a função da cor, daquela ludicidade, sabe? E eu acho que isso agora, na idade que eles estão aqui, nossos alunos com 15 anos, claro, eles não vão trabalhar mais a questão dos super-heróis, enfim, mas hoje dá pra, em vez de trabalhar esse humor, dá para trabalhar a crítica, que nem essas tirinhas, essas charges. Os nossos alunos ali da Escola César, eles estão bem nesse ponto de levantar bandeiras e defender questão de debate político, gêneros, e eu acho que isso é rico para eles fazerem essa construção dessa linguagem com o HQ de uma forma diferente, trazer essa linguagem para a escola. Eu acho que é uma potência que a gente tem que trabalhar até no nosso grupo de linguagens. Eu achei interessante tu trazer isso para conversar com a gente, que de repente vai surgir ideias para a gente fazer nossos próximos projetos, né? Sim.
também o que o Guto trouxe, né, dessa questão de como o gibi era presente nas infâncias e talvez agora ele não seja mais tão presente, né? Porque nossos alunos sabem quem são os heróis da Marvel e DC pelos filmes, eles conhecem os personagens da Turma da Mônica por toda... como eles entram na mídia, mas a leitura em si, ela ainda é muito associada a uma questão infantil, que o gibi é só um produto de uma indústria, né, que não produz arte, então também faz parte quebrar um pouco, né, esse preconceito sobre esse gênero. Nos anos 50, foi escrito um livro por um psiquiatra alemão chamado A Sedução dos Inocentes, e é interessante pensar em HQs sobre esse livro, porque ele falava que a HQ, como hoje em dia, talvez às vezes as pessoas mais velhas falam sobre filmes e sobre videogames, a HQ era o que estava destruindo a infância, porque ensinava questões como homossexualidade nas HQs. Ele que foi que cunhou aquela ideia de que o Batman e o Robin eram um casal homoafetivo. E também a questão dos gibis de terror. Ele colocava que os gibis estavam destruindo a infância americana, né? Então, por décadas se pairou esse preconceito em cima do gibi, em cima das HQs, comics, enfim, de que seria uma coisa infantil e ao mesmo tempo danosa para a pessoa que está lendo, né? A criança que está lendo. Não, pensando na questão de língua portuguesa, eu acho que o HQ ele pode contribuir bastante quando a gente trabalha também com literatura, como nós trabalhamos, né, Jéssica? A questão da masculinidade, sobre identidade, poderíamos trabalhar com esse gênero, a extrapolação, né? Eles poderiam criar, ao invés de um meme, que foi o que nós pedimos, uma HQ pensando, né, nessa masculinidade, uma história em quadrinho. Eu acho que isso poderia contribuir bastante com a reflexão dos alunos sobre a obra do Tempo e o Vento, que foi a obra que nós solicitamos que eles lessem, né, e desenvolvessem um pensamento sobre a masculinidade, as masculinidades. Eu acho que é um gênero que contribui bastante com a escrita e a reflexão dos alunos, né, bem diferentemente do que se pensava, que nem o Guga disse, que seria um gênero que não contribuiria, né, para as pessoas que estivessem lendo ele. E pensando assim nesse retorno, digamos assim, que a gente tem do HQ e esse desmistificar do gênero, né? A gente pode também pensar assim quantas ferramentas que a gente tem hoje e possibilidades para a criação e como a gente pode aproveitar isso na sala de aula, né? E ser mais construtivo ainda. E nesse sentido, eu até queria perguntar para vocês também. Eu tive uma experiência agora com a ferramenta Pixton. Nessa ferramenta, assim, ela é bem rica no sentido de ter vários recursos para a gente poder, por exemplo, criar um avatar. E como a gente estava pensando nesse processo de reflexão e autorreflexão também, a gente reflete ali as nossas escolhas, né? E esse foi um processo que eu passei quando eu me dei conta da criação do avatar para minha história em quadrinhos. E essa é uma das ferramentas que eu conheço, assim, ela tem algumas limitações na versão free em relação às imagens, né? Mas é possível, sim, criar diferentes avatares, a gente tem uma possibilidade de cenários. Eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem alguma outra ferramenta, se vocês já experienciaram, já experimentaram e destacassem alguma potencialidade de uma dessas ferramentas. Preciso deixar registrado que eu adorei essa ferramenta, eu achei maravilhoso. Inclusive eu vou usar como sugestão, assim, achei muito legal. O que tu mais gostou nessa ferramenta, Lourenço? A possibilidade de a gente criar um avatar e depois a criação da narrativa em relação a esse personagem que a gente criou, né? Ele super... Como professor de teatro, eu consigo ver uma potencialidade em relação a como eu trabalho com teatro em sala de aula. Claro, na sala de aula o fator da corporalidade é muito importante, mas a gente pensar em personalidade, identidade, quando a gente constrói um personagem e a inserção dele numa narrativa, essa ferramenta ela facilita essas relações que a gente pode estabelecer, ainda mais nesse momento à distância, né? Sim. E tu achou ela de fácil manipulação, assim, mais intuitiva?
Eu não mexi ainda, eu só Ah. gostei da sugestão. Ah, tá, legal. Porque pra mim foi bem tranquilo, assim, de me cadastrar e mexer, assim, eu achei ela bem intuitiva, achei bem legal nesse sentido também, porque a gente também precisa ponderar isso quando a gente vai propor algo para os alunos, né? Tem algumas que desafiam mais eles nesse sentido, né? Eu não conhecia ela, eu mexi nela, achei bem interessante. E para fazer Avatar eu conhecia outros aplicativos, mas que não faziam história em quadrinho, era só o Avatar mesmo, né? Então, que fazia o Avatar e tinha história em quadrinho, eu não conhecia essa ferramenta, achei bem legal, achei bem interessante. Inclusive, foi bem mais fácil de manusear do que umas ferramentas que eu usava para fazer mapa mental, que era bem mais difícil. Que legal. E achei bem interessante. A gente pode pensar em utilizar com os nossos alunos, né? Até porque a gente tem um projeto que ficou parado, que era presencial das histórias em quadrinhos, né? Sim, e essa ferramenta tem um detalhe bem interessante nela também, que na hora da gente se cadastrar, por exemplo, a gente pode se cadastrar como professor e abrir uma turma. E aí os alunos, eles podem fazer e postar dentro daquela turma mesmo. Então, eles podem visualizar uns dos outros e a gente também tem acesso à turma. Não é uma coisa isolada que eles fazem e mandam para nós. Isso é possível de fazer também, por exemplo, compartilhar o link da história, mas é interessante a possibilidade de a gente criar a turma e também aproximar eles de um contexto mais real, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Sobre essa ferramenta, eu não tenho conhecimento, nunca mexi, mas fiquei curioso para utilizar, para a gente utilizar quanto professor com os alunos. E até te pergunto se tem como inserir, vou viajar, algum efeito sonoro. Tem como inserir nessa ferramenta? Tem como inserir. Uhum. Porque daí já me remete também à minha infância, os HQs, aquelas tirinhas do Batman, aquelas onomatopeias, sabe? Que dava ali o plaft, plum, play, e dava os pé. Para trabalhar mais na área da música, eu já enxergo isso uma ferramenta que os alunos iriam se identificar bastante. Dá pra gente pensar numa ação interdisciplinar aí também, porque essas figuras de linguagem, elas são bem presentes em língua portuguesa também, né? Ah, perfeito. E existe todo um leque de webcomics que surgem hoje em dia, que eles brincam bastante com coisas que não são possíveis, né, no meio impresso, né? Então tem bastante quadrinhos que fazem uso de música. Alguns quadrinhos antigamente já faziam isso, colocavam na primeira página: para ler esse quadrinho, recomendamos que você coloque tal música para rodar. Já a brincadeira de misturar quadrinhos com música não já é algo que dá para fazer, né? Já é algo que já foi feito, né? É muito bacana fazer essa interdisciplinaridade dentro desse formato. Nossa, que legal. Eu tô borbulhando de ideia aqui já. Gente, então era isso, assim, eu quero agradecer muito vocês. Eu sei que você tem as limitações em relação ao tempo que a gente, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E foi um prazer poder contribuir com o teu trabalho, ainda mais sabendo que é para Doroteia, que é uma queridona. Foi um prazer também participar. Sempre bom conversar sobre esse gênero que eu gosto tanto. Eu quero agradecer também por estar participando. Minha primeira participação em podcasts, e eu acho que é legal que a gente está trabalhando isso com os nossos alunos, né? Então, fechou todas. É bom como conhecimento de docente e também para os alunos. Achei muito interessante, Jéssica. Então, só tenho a agradecer mesmo, tá? Obrigadão. E esse foi o primeiro podcast do Pão com Linguística. Eu fico um agradecimento muito especial à professora Doroteia que nos lançou esse desafio, bem como das colegas Daniela Martim e Eduarda Pereira do PPGLA Unicinos, que nos apresentaram brilhantemente o passo a passo de como fazer essa produção. Também quero agradecer novamente aos professores maravilhosos com quem eu tenho a imensa oportunidade de trabalhar e de dividir essa chuva de ideias e reflexões na escola. Um grande abraço e até a próxima!